Olá, olá, sejam bem-vindos. Coloca só um joinha para mim se o áudio está saindo. Vocês estão me ouvindo? Será que meu celular tá com problema? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão me ouvindo? Eu finalizei agora uma live e eu acho que o áudio não estava saindo. Tô pensando aqui, será que eu vou ter que reiniciar o celular? Vocês estão me ouvindo? Coloca só um joinha pra mim se vocês estão me ouvindo. Oi, Vânia, tudo bem? Vânia, o áudio tá saindo? Ah, então o áudio tá saindo. Certo. Tá sim. Então, como eu estava falando na live passada, de uma paciente que ela comentou que o marido dela fez o tratamento fisioterapêutico com diversos fisioterapeutas e não obteve resultado. E aí eu dei uma possibilidade do que poderia estar acontecendo. A segunda possibilidade é que, quando você tem uma expectativa muito alta em relação ao tratamento, consequentemente, se essa expectativa não é alcançada, quando você vai para o segundo tratamento, você já vai acreditando que você não vai ter resultado, porque você já passou por uma frustração. Sendo assim, esse processamento na sua cabeça, ele vai afetar na sua dor. Então, você já vai desacreditado a realizar o tratamento. Acho que não vai funcionar porque eu já fiz um tratamento. Aí, se você vai para o terceiro fisioterapeuta, essa possibilidade de resultado também cai. E aí, a pessoa vai passando por experiências frustradas, consequentemente, a relação com a dor vai ser maior, porque ela entende que ela já fez 2, 3 tratamentos e não obteve resultado. Sendo assim, ela já acredita que a dor dela não vai ter melhora, que é uma doença, que ela vai ter muita limitação, que não tem mais o que fazer, porque ela já tentou 3 possibilidades, ela já tentou 4 possibilidades. Mas a gente tem que entender que, da mesma forma que o nosso sistema nervoso ele é mágico para criar novas conexões ou para ele aprender novas ferramentas, ele também pode nos prejudicar. Porque muitas vezes ele vai te proteger te sinalizando dor, para você proteger o local da dor, para você ficar ali com medo de mexer, com medo de sair, com medo de abaixar, com medo de praticar atividade física, para proteger o local, como um mecanismo de você ficar mais quieto. Só que se você acompanha esse estímulo que ele está te dando, consequentemente você vai ter piora do seu quadro clínico. Então, quanto mais parado você fica, pior é para a sua dor. Independente do quadro médico de laudo, né? Independente se é hérnia de disco, se é bico de papagaio, se é artrose, artrite, tendinite, não importa. A resposta do sistema nervoso é a mesma, como mecanismo de proteção. Eu acho que agora saiu o áudio, sim. Do início ali não estava saindo, nem aparecia as curtidas. Eu acho que deu algum erro. Eu vou me apresentar novamente para vocês que estão aqui. Se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Joedna Lima, sou fisioterapeuta clínica e ajudo pessoas como você que já realizou o tratamento fisioterapêutico convencional e não obteve resultado.
Eu te mostro as ferramentas corretas para melhorar e tratar a sua dor, através de uma plataforma que eu vou te guiar no passo a passo para tratar, e o nome desse método é o método CSC. Se você quer conhecer e entrar para a comunidade do método CSC, clica no link da bio e comece hoje mesmo o seu tratamento. Aí, além dessa dúvida, eu também anotei aqui. Eu postei um vídeo sobre a forma que a gente pensa sobre a nossa dor, e aí isso não é invalidar a dor que você está sentindo. Quando você está com uma dor na coluna, o seu sistema nervoso entra em um estado de alerta. Ele está muitas vezes ali sinalizando aquela dor. Quando você recorre a medicamentos, principalmente na fase aguda da dor, você simplesmente não trata a causa, e sim diminui esse alarme ou desliga até totalmente esse alarme. E aí você tem a sensação de que você está recuperado, de que você está bem, porque você não está sentindo absolutamente nada e você volta a viver a sua vida. Passou os efeitos da medicação, todos os sinais e sintomas voltam, ou às vezes voltam até mais graves. E aí você começa a ficar preocupado em relação à sua dor. Entenda que o seu sistema nervoso, ele tem como mecanismo te proteger de tudo, mesmo que algo não seja maléfico para você. Então, quando o paciente busca a fisioterapia, se ele já passou daquela fase de 3 meses, a gente entra na classificação dor crônica. Pacientes que têm dor crônica não têm somente uma alteração mecânica, mas também uma alteração do sistema nervoso. Então, quando eu falo sobre os pensamentos e o comportamento, não é algo filosófico, não é algo ali imaginário, e sim que uma pessoa que tem a dor aguda pensa diferente de uma pessoa que tem a dor crônica. A pessoa que tem a dor crônica, ela já passou por procedimentos traumáticos ou por experiências desagradáveis para resolver aquela dor. Sendo assim, ele tem uma resistência maior a se recuperar. Não significa que não vá se recuperar, mas ele tem uma resistência maior. Porque o comportamento e a forma que ele pensa é diferente. E eu não estou querendo dizer para vocês invalidarem aquilo que apareceu no exame de imagem ou invalidarem a dor de vocês. Eu só quero mostrar para vocês que vocês precisam pensar diferente sobre a dor de vocês. A dor está lá. A alteração degenerativa está lá. Mas o que você pode mudar? Entre a alteração degenerativa e a dor, o que você pode mudar? A dor. Porque o osso não tem como você mudar, não tem como você retirar uma vértebra e trocar por uma vértebra nova. Você não tem capacidade de fazer isso e o nosso corpo também não tem capacidade de fazer isso. Mas o corpo tem capacidade de parar a sinalização da dor. Então, é possível eu ter uma alteração degenerativa grave e não sentir absolutamente nada. É possível. Existem pacientes que eu atendo que eles têm uma grande hérnia de disco, uma grande projeção discal, mas os sintomas deles é pequeno. Já tem outros pacientes que têm uma hérnia de disco pequeniscas, assim quase nada de projeção discal, uma hérnia muito pequena, e esse paciente tem uma dor lancinante, porque a percepção da dor vai ser diferente em cada corpo. Isso não significa que um é mais importante do que o outro, ou que um está fingindo que está sentindo muita dor e que o outro, ele também está fingindo que está sentindo pouca dor. Não, cada corpo vai reagir de um jeito. E sendo assim, o tratamento será diferente também. E quando eu falo diferente, não é em relação à abordagem, não é em relação somente às técnicas, mas em relação ao comportamento e à mentalidade. Aquele paciente que tem uma dor lancinante, uma dor maior do que necessariamente o problema, muito provavelmente tem envolvimento emocional, não somente estrutural e físico. E aí, esse paciente, se tem a possibilidade dele fazer um acompanhamento psicológico, é muito bom. Porque na terapia, a profissional ela vai conseguir auxiliar através dos medos que esse paciente tem,
Às vezes, o pai dele teve o mesmo caso clínico que ele começou a ter sinais e sintomas parecidos e talvez ele está associando que ele vai passar pela mesma trajetória que o pai dele. Às vezes o pai dele operou e aí ele já começou a ter os sinais e sintomas e já associa. Se meu pai operou desse problema, certamente eu vou ter que operar também. Ele faz essa ligação. E não necessariamente. Cada corpo é um e é único. Sendo assim, na terapia esse paciente vai começar, né, vai ter estratégias que ele vai conseguir organizar esses pensamentos que ele tem sobre a sua dor. A gente só tem que colocar uma lupa naquilo que a gente consegue mudar. Eu falo para vocês não colocarem a lupa na coluna de vocês, porque o osso não tem como você mudar. Não tem como você mudar se você tem bico de papagaio, não tem como você mudar em relação à hérnia de disco, voltar a ser o que era antes. Tem como a gente fazer com que esse disco ele seja reabsorvido e também trabalhar nas estruturas próximas para que equilibre essas cadeias. Mas dizer que esse disco será o mesmo, não. Mas o que é mais importante? É você ter funcionalidade ou você estar com dor? É você ter funcionalidade. Se você antes não conseguia praticar atividade física, não conseguia pegar seu filho no colo, não conseguia dirigir e agora você consegue, mesmo tendo uma hérnia de disco, consegue jogar bola mesmo tendo uma hérnia de disco, consegue praticar atividade física mesmo tendo uma hérnia de disco, eu te devolvi e eu reabilitei você. Você agora desenvolveu capacidade funcional, independente se você tem uma hérnia ou não. Então, vocês têm que focar no que eu tenho controle. O que eu tenho controle nos meus sintomas. Em relação à alteração estrutural, eu não tenho controle. Aí vocês podem pensar assim, então não dá. Porque se eu for tratar somente para ter o controle dos meus sintomas, eu prefiro ficar assim. Se hoje você está com 3 meses de dor, 2 meses de dor e já está difícil, imagina você assim, nesse mesmo estado, 3, 4, 5 anos. Então, vale sim tratar, independente do tempo de dor. Peraí, deixa eu voltar. Doutora, boa tarde. Nervo ciático pode doer nas 2 pernas ao mesmo tempo? Sim, Elisângela, pode doer nas 2 pernas ao mesmo tempo. Deixa eu pegar aqui o Fred. Ó. O nervo ciático é um só, mas ele se ramifica. Então, a gente tem um nervo ciático que sai aqui da coluna lombar e ele faz uma divisão. Um vai para a perna direita e o outro vai para a perna esquerda. Se existe uma compressão aqui na coluna, certamente pode gerar dor nas 2 pernas, porque o comprometimento é aqui na coluna, ou em uma única perna. Geralmente é em uma única perna, não é nas 2, mas pode acontecer sim. O tratamento será o mesmo. Qual é o objetivo? Desobstrução, abrir a passagem do nervo, melhora do fluxo sanguíneo, mais mobilidade articular, mudança de comportamento e de mentalidade, mudança na rotina de como que você abaixa, não ficar hipervigilante, não ficar cuidando de ficar contraindo demais os músculos. Relaxa, sua coluna é forte. Para vocês terem ideia, é porque vocês nunca viram, né? Mas depois vocês colocam no YouTube como que é feita uma cirurgia de coluna. Para abrir passagem, o médico ele precisa martelar tanto, até chegar nessa parte discal. Eu não estou falando da cirurgia por vídeo, não. Estou falando da cirurgia de artrodese. Significa que a sua coluna é mais forte do que você imagina. Quando a gente está com uma dor, a gente associa que a coluna é frágil, que a coluna está solta, que a coluna está ali a um ponto de uma vértebra escorregar e você parar de se mover. Isso não acontece da noite para o dia, primeiramente. Existe uma possibilidade do paciente de uma hérnia de disco sim evoluir para a síndrome da cauda equina e ele perder a capacidade de mover, né? Mas é uma possibilidade baixa. Se a pessoa está em tratamento, o importante é que ela já está em tratamento e vai trabalhar para a recuperação.
Agora, quando o paciente já tem a síndrome da claudiquina, sim, ele vai precisar da cirurgia, mas depois da cirurgia ele ainda assim vai fazer a fisioterapia. Então, a sua coluna é forte, ela não é constituída só de disco. Você tem 23 discos, você tem 33 vértebras, você tem grandes grupos musculares que estão aqui ao redor da sua coluna, protegendo e te trazendo movimento, mobilidade. Você tem fáscia, você tem ligamentos densos que estão próximos aqui na coluna. Você tem músculos profundos que nunca descansam nem quando você está deitado. Você também tem gordura que ajuda também a estabilizar a sua coluna. Então a sua coluna não está solta não. A sua coluna não está sobre um pilar somente disco. Você pode ter sim uma hérnia, você pode ter um abolamento, uma desidratação, um hipossinal, mas ainda assim a sua coluna é forte. Você é mais forte do que a sua dor. Aí a pessoa associa, mas então, se ela é tão forte, por que eu estou com a dor? Porque a dor é um sintoma, não é a causa. Quando você está com dor, você tem que se perguntar: o que essa dor me beneficia? Às vezes parece loucura. Como que a dor vai me beneficiar? Eu nunca parei para pensar sobre isso. Eu não quero sentir dor, mas a dor pode estar te beneficiando. Eu vou contar uma coisa para vocês, que foi um estudo que saiu de que pessoas que estão à espera do INSS ou de algum auxílio, elas não melhoram nesse prazo de avaliação. Porque inconscientemente, se ela melhorar, ela não vai ganhar o auxílio. Então vamos supor que eu tenho um problema grave na minha coluna. E aí eu dei entrada para me aposentar. Só que até eu dar entrada e ser chamada, vai ter um tempo. Então nesse percurso, até eu ser chamada, vamos supor que tenha duração de 6 meses. Eu não vou melhorar, porque o meu inconsciente faz com que eu ainda continue com essa dor, porque se eu continuar com a dor, muito provavelmente eu vou ganhar o benefício, ou eu vou conseguir me aposentar. Então você tem que se perguntar: será que eu não estou me beneficiando com a minha dor? É inconsciente. Eu recebo mais visita, eu recebo mais atenção, eu recebo atenção e ligação dos meus filhos, eu recebo mais cuidados de profissionais. Será que eu não estou me beneficiando de alguma forma da minha dor? Se pergunte isso, porque quando você se dá conta que você está se beneficiando, você pode mudar a forma que você está pensando sobre a sua dor. Por quê? Da mesma forma que a gente pensa, a gente sente, a gente também pode mudar algo que é um pensamento negativo para um pensamento positivo. A gente consegue fazer essa mudança de chave. Ó, já estou há 2 anos, descobri agora com a ressonância. Ana, descobriu o que? A hérnia de disco? Nervo ciático dói demais, difícil até para ficar em pé, por mais de 30 minutos. Há quanto tempo que você está com essa dor ciática? Colocar o cabelo pra cá, que eu acho que ficou melhor. Estou há 4 meses com dor. Fiz 20 sessões de fisioterapia e agora que começou a diminuir as dores. Vicente, extrusão L5 e L4. Outra expectativa também que os pacientes precisam alinhar junto com o tratamento. Vai ter paciente que com 2 meses de tratamento, parece que essa pessoa nunca sentiu dor na vida. E outros pacientes que vão precisar de mais tempo de tratamento, 3 meses, em média, a 1 ano. E aí você pensa, gente, 1 ano de tratamento? É 1 ano de tratamento, mas é 1 ano para educar você e você aprender a cuidar da sua coluna sozinho. Por quê? Uma informação que vocês precisam saber é que quem tem dor crônica, a dor não tem cura, mas ela tem controle. Por exemplo, quem participa do método CSC já recebeu todas as ferramentas
para ter controle sobre a dor. O que são essas ferramentas? Como que essa pessoa deve dormir? Como que essa pessoa deve se alimentar? Como que ela precisa fazer os exercícios? O quanto de hidratação ela precisa ter? Então, a intensidade da dor, o desespero em relação à dor ou a possibilidade desse paciente fazer uma cirurgia é muito baixa. Por quê? Se caso ele começar a sentir uma dorzinha ou outra, ele já sabe o que ele vai fazer. Eu já sei, eu já senti essa dor, eu já passei por isso, eu já me recuperei. O que eu vou fazer? Eu vou fazer os exercícios do método CSC. Eu vou fazer o que meu fisioterapeuta me ensinou. Eu não vou desesperar, eu não preciso tomar remédio para dor, porque o que me fez melhorar não foi o remédio, foi os exercícios. Sendo assim, eu sei que é os exercícios que vão melhorar a minha dor. Aí essa pessoa, ela passa a fazer as técnicas até que a dor melhora, a tua resposta é diferente. Assim como a gente tem memória muscular, a gente também tem memória da dor. Se caso você tiver uma crise por conta de alguma questão, talvez mal resolvida, 1 ano depois, 2 anos depois, a tua resposta vai ser muito mais rápida do que na primeira fase. Às vezes, na primeira fase, quando você tratou, você demorou 3 meses, 4 meses para se recuperar. Quando você começar a ter sinais de que você vai sentir dor novamente, talvez em 30 dias você já está zero, porque o teu corpo lembra daquela vez que você tratou a sua dor. Então, é completamente diferente um paciente que já fez um tratamento, e um tratamento com base científica, do que um paciente que nunca recebeu um tratamento correto. Fui em 6 ortopedistas, todos querem operar. Eu não gosto de ficar debatendo aqui se é errado o que o médico ofereceu para vocês, se a abordagem deles é antiética, enfim. Quem que sabe o que é melhor para você? Você quer operar? Sim ou não? Aí a pessoa, vamos supor, não, eu não quero operar. Então você vai tentando estratégias para evitar a cirurgia. Se o fisioterapeuta identificar que realmente o seu problema é grave, não tem mais possibilidade, ele vai prescrever para você. Ele vai falar, olha, a gente já conseguiu alcançar os resultados com a fisioterapia, o que poderia, agora não tem mais possibilidade de sucesso no tratamento. Eu recomendo realmente você fazer a cirurgia para proteger o canal da sua coluna, da sua medula, e para evitar você ter uma perda aí muito grande. Aí depois, no pós-operatório, a gente volta a fazer fisioterapia, porque a cirurgia corrige a mecânica ali, a estrutura, mas ela não te devolve capacidade funcional. Então, é você que tem que ter esse senso. Eu quero realizar a cirurgia? Eu tenho chance ainda com o tratamento conservador? Se sim, tento o tratamento conservador. Uma cirurgia não vai só abrir você, ela vai parar você durante alguns meses, né? Que você vai ter que ficar ali em repouso, vai ter que ter cuidados de familiares, às vezes você vai ter que sair do seu trabalho. Então, vai ter muitas coisas que você precisa mudar para você realizar a cirurgia. E se tem outras possibilidades, tenta outras possibilidades. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida. Eu acho que esse família incrível aqui já saiu. Então, vamos lá. O que eu anotei aqui também, ó. Boa tarde. Ó, a gente fala crenças ou pensamentos. Paciente que possui dor crônica, já passou pela cabeça dele essas frases. Não significa que todos vão pensar da mesma forma ou que vão pensar igual, mas boa parte deles já pensaram dessa forma, tá? Meu Deus, meu nariz está coçando muito. Ó, minha coluna está inflamada, meu nervo está embolado, minha coluna está fora do lugar, eu vou ficar de cadeira de rodas, a minha coluna está velha, o meu corpo é frágil, eu estou doente, os meus ossos são fracos, o meu caso não tem melhora. Isso são pensamentos que passam pela sua cabeça e alguns ficam.
E aí esse pensamento gera um sentimento. Porque o que você acha que você vai sentir se você associa que o teu problema não tem melhora? Você vai sentir tristeza. Sentindo tristeza, estando deprimida, você vai aumentar a sinalização do seu sistema nervoso. Oi, Demara, tudo bem? Você vai aumentar a percepção do seu sistema nervoso. Lembra que ele quer te proteger? E aí ele vai te proteger aumentando o pisca. A gente não quer isso. Então, quando eu falo para os pacientes e quando eu falo para vocês, quando eu falo para as pessoas do método CSC, façam coisas que te deixam feliz, que te animam, que te tragam momentos prazerosos, é para a gente diminuir essa sinalização do sistema nervoso. Quando a gente está feliz, quando a gente está convivendo com pessoas que são agradáveis, que você ama, você vai ter o quê? Serotonina e endorfina, que vai reduzir e vai ser uma dose de medicamento para a sua dor. Vai reduzir a sinalização da sua dor. É isso que a gente quer. Então, quando eu falo para vocês sobre o sistema nervoso estar relacionado com a dor, não é uma dor imaginária, não é algo poético que a gente fala, mas sim que você tem um sistema que regula a liberação de hormônios. Então, eu penso que a minha coluna está inflamada, eu penso que o meu nervo está inflamado, eu vou proteger o local, porque está inflamado. O que a gente sente quando está inflamado? Quente, sente febre, fica quietinho. E aí, esse ficar quietinho vai fazer o quê? Muitas vezes, aquele local fica um pouco mais rígido no próprio distúrbio que a pessoa está sentindo, e aí eu protegendo o local, eu acho que eu estou fazendo bem para ele, mas na verdade você está piorando o seu quadro clínico. Então, é vocês entenderem que a cabeça de vocês precisa estar muito boa. Eu estou atendendo uma paciente que eu comecei a atender ela semana passada. Ela falou assim, ó, Jô, não tem como, eu senti a dor, aí eu perdi a capacidade de mover, aí eu falei, meu Deus, vai vir ansiedade, aí eu fiquei com medo de sentir ansiedade, e eu fiquei ansiosa porque eu tava sentindo ansiedade, tipo um pensamento puxa o outro. E realmente ela precisou ir para o pronto-socorro levada porque ela não conseguiu se mexer, porque ela entrou em pânico no momento em que ela travou a coluna. Aqui tá quente, Demara. Aqui eu falo pra vocês que aqui no Mato Grosso é quente, vocês não acreditam. Eu ainda tô ligado o ar, pra você ter ideia. Ó, a Vânia, ela fez, a Demara tá no tratamento, ela ainda tá no começo, mas a Vânia, ela já concluiu já o tratamento e ela continua fazendo as aulas, porque eu sempre tô adicionando aula nova lá dentro do método. Vânia, tu vai gostar muito de uma surpresa que eu tenho agora pro método, tá? No finalzinho da live eu vou contar para vocês o que é esse presente. O método CSC me tirou as dores constantes, eu consegui fazer exercícios que antes tinha pânico. Uma das estratégias, muito obrigada, Vânia, pelo teu depoimento, eu fico muito feliz com a tua melhora e com a tua dedicação também, porque não adianta nada eu passar todas as técnicas e a pessoa não fazer, né? Então, esse resultado também veio da dedicação dela e do comprometimento com o tratamento. Você tem que se comprometer com o tratamento. Uma das ferramentas que eu falo, você tem que acreditar. Até com que você, muitas vezes, não gosta, eu falo isso para os pacientes, não gosto de chá, eu falo para os pacientes que é muito bom o chá natural, mas a pessoa não gosta, mas se compromete, eu vou tomar o chá aqui e vou observar os resultados que o meu corpo vai dar em relação a esse chá. Então você tem que se comprometer e você tem que aplicar aquilo que o profissional está orientando você, porque ele já passou pelaquela trajetória e ele sabe aquilo que funciona. A Vânia entrou e nas fases finais eu coloco treinamentos que a pessoa vai fazer na academia ou exercícios que a pessoa nunca se desafiou a fazer, pular corda, saltar, porque é um dos medos de pacientes com hérnia de disco. Imagina eu pular corda, imagina eu saltar com hérnia de disco, vai esmagar ainda mais o disco. Imagina fazer um agachamento com hérnia de disco, não em hipótese nenhuma.
E tem essas aulas no final do método, né? Quando a pessoa já passa pelas técnicas de fortalecimento, eu coloco os pacientes para saltar, para fazer exercícios de impacto, para tirar esse medo. Porque o medo impede com que você faça, você nem sabe se vai doer. Essa semana teve uma outra paciente que ela conversou comigo, ela falou: ai, Jô, será? Eu não tô pronta para fazer a musculação e tal, eu acho que vai doer. Eu falei, mas você nem fez para você me dizer se doeu. Você vai fazer sim, você vai fazer musculação. Você nem colocou a tua coluna lá, como que você já tá supondo que vai doer? E ela foi treinar, ela fez agachamento. Então o medo impede com que você rompa essas barreiras e você precisa para se recuperar. A Vânia, a Demara, né? Ela tá falando pra Vânia, eu vou ficar boa igual você. Vai, Demara, você vai participar da live aqui e você vai contar a sua história clínica. A gente tá no começo ainda. Eu creio que você terá excelentes resultados. A hérnia voltou sozinha pra dentro. Venilza. De quem, Venilza? Você diz das pacientes? Eu falei isso num vídeo e eu vou falar de novo para vocês. O objetivo do tratamento fisioterapêutico não é com que a hérnia de disco seja reabsorvida, ela volte para o centro da coluna. O objetivo do tratamento fisioterapêutico é te devolver capacidade funcional. Se hoje você não consegue calçar um tênis sem dor, é você conseguir calçar o seu tênis sem dor. Se hoje você não consegue dirigir porque você tem que ficar muito tempo sentado, é você conseguir voltar a dirigir. Se hoje você não consegue praticar atividade física ou nenhum exercício por conta da sua dor ou por perda da tua capacidade motora, é essa reabilitação que você vai alcançar com o tratamento fisioterapêutico. Se hoje você não consegue limpar a sua própria casa e tem que pagar um funcionário para limpar porque você não aguenta de tanta dor, é essa capacidade funcional que o tratamento tem como objetivo devolver a você. A hérnia de disco ela será reabsorvida como consequência. Ela será reabsorvida, não é o objetivo final. Não é o objetivo de você fazer um exame no início, fazer o tratamento e depois fazer o exame novamente para ver se ela é reabsorvida. Por quê? Tem pacientes que possuem uma grande projeção discal. Muito disco ali projetado na fotinha, né, do exame de imagem, e esse paciente não sente absolutamente nada. E tem outros pacientes que o disco está saindo um pouquinho e esse paciente tem uma dor lancinante. A dor dele é real. O que ele está sentindo é real. Só que o objetivo é parar a sinalização da dor. É a dor que a gente trata, não é a disfunção estrutural. Porque tem certas disfunções que não tem como a gente mudar. Algumas ósseas não tem como a gente mudar. No caso do disco tem como, porque ele pode ser reabsorvido. Mas ele será reabsorvido em média há 1 ano a 2 anos. Mas não significa que você vai ficar 1 ano fazendo tratamento ou 2 anos fazendo tratamento. Tem pacientes que têm resultado em 3 meses, outros pacientes vão ter resultado em 6 meses. O foco não é esse. Tiram o foco do exame de imagem de vocês. O foco é os seus sintomas, é a sua capacidade. É aquilo que a dor tirou de você. Se você gostava de aula de dança, é você voltar a dançar. Se você gostava de malhar, é você voltar a malhar. Se você gostava de brincar no parque com seus filhos, é você voltar a brincar no parque com seus filhos. É isso. É cuidar das suas plantas na sua casa. É você não ter que parar para se preocupar. Será que o meu pescoço está legal hoje? Será que minha coluna está legal hoje? Será que eu vou ter que tomar remédio hoje? É isso. Acabei de fazer os exercícios. Parabéns, Demara. Dedicação total, tá? Deixa eu ver aqui. Jane, boa tarde. Tenho desgaste no quadril e 3 hérnias discais. E qual a sua dúvida, Jane? Enquanto a Jane comenta, eu vou falando sobre as outras coisas que eu tinha anotado aqui. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo fazer exercício.
consegue e deve fazer exercício, tá, Jane? Você precisa fazer. O desgaste no quadril, você tem que pensar assim, a gente não tem como mudar esse desgaste, mas tem como a gente aumentar a lubrificação da articulação e você não sentir o atrito entre um osso batendo no outro. Você conseguir fazer, agachar, movimentar, sem sentir nenhum desconforto. A hérnia, você tem 3, mas você possui 23 discos. Você possui 20 discos saudáveis e você precisa cuidar deles. A gente muitas vezes olha para aqueles discos que está degenerado, lamenta aquele disco degenerado e esquece dos outros que estão saudáveis. Você precisa cuidar dos que estão saudáveis também. Você vai cuidar dos que estão em degeneração, mas principalmente dos que estão saudáveis. Eu recebi um exame de imagem de um paciente e eu falei para ele, tua coluna tá ótima. Aí ele, mas eu achei que esse problema aqui, que é problema hereditário, ele era um grande problema, gerava as minhas limitações. E eu falo para você e falo também para aqueles pacientes que muitas vezes têm algum laudo clínico. O teu corpo ele tem capacidade de adaptação. Da mesma forma, quando a pessoa perde um membro, ele desenvolve várias habilidades em outros membros, assim como a gente, quando perde a visão, você desenvolve a audição, você vai falar muito melhor, você vai ouvir muito melhor, porque o teu corpo se adapta. Da mesma forma, isso acontece quando existe uma lesão, ou alguém tem uma alteração hereditária, teu corpo vai se adaptar. Você só tem que se preocupar com os seus sintomas, é os sintomas que você tem que se preocupar, não é com a estrutura, não é como está a estrutura. Ah, mas todo mundo fala que a coluna tem que ser reta. A coluna não tem que ser reta, a coluna tem desvios posturais, é natural. Não se preocupe, se você não tem, eu vou dar um exemplo para vocês, às vezes você mexe a articulação assim e estrala. Estralar não é um problema, agora se o estralo vem junto com uma dor, é um problema, porque é um sintoma. Então, se preocupem com os sintomas. Que sintomas você tem? É choque, é formigamento, é queimação, é ardência, é dormência? Que sintomas tem limitado você no seu cotidiano? É isso que você precisa se preocupar. O nosso corpo é inteligente, muito, Demar. E aí vem aquela questão, ó. Quando a pessoa, às vezes, fica difícil dela compreender como que o corpo, o cérebro pode sinalizar uma dor, eu vou contar algo que acontece, isso é comprovado, tá? Depois vocês podem pesquisar no YouTube ou pesquisar no Google mesmo. Existe uma condição que é chamada dor do membro fantasma. Pessoas que foram amputadas, perderam algum membro por diabetes ou alguma coisa que prejudicou aquele membro e a pessoa precisou perder, às vezes a perna, um braço, a mão, ela continua sentindo os mesmos, a percepção ainda como se o membro estivesse ali. Então eu vou dar um exemplo, tá repreendido, mas eu vou dar um exemplo se eu não tivesse a minha mão direita. Se eu não tivesse a minha mão direita, era possível ainda assim sentir calor, era possível sentir cócegas, era possível sentir dor. Aí você pensa, mas como que você está sentindo dor em uma mão que não existe? Quem que está sinalizando a dor? O cérebro. É o cérebro que está sinalizando a dor. Se é o cérebro que está sinalizando a dor, é nele que a gente precisa mexer quando o paciente tem uma dor crônica. É ele que a gente precisa mudar o comportamento. Aí, no caso, quando o paciente não tem, por exemplo, se ele está sentindo cócegas na mão direita que ele não tem, você vai coçar a mão esquerda para o cérebro se conformar de como que está. Já ouvi falar sobre isso. É isso aí, Demara. E aí você percebe. Então, quer dizer que é possível eu ter uma alteração na estrutura e o problema não ser a estrutura. O problema ser o meu sistema nervoso. Mas por que, Jô, que o sistema nervoso pode sinalizar dor? Diversas coisas. Diversas coisas no emocional. E aí por isso que a gente precisa, quando o paciente tem possibilidades financeiras, financeiras, gente. Porque tempo a gente consegue organizar. Quando o paciente tem possibilidades financeiras de fazer um acompanhamento psicológico,
um acompanhamento fisioterapêutico, um acompanhamento médico. Essa equipe multidisciplinar vai estar trabalhando para alinhar esse sistema corpo e mente. E aí, esse paciente conseguiu alcançar os resultados que ele tanto deseja. Estou sentindo a garganta seca, como se estivesse tapada. Pode me responder, por favor, Amanda? Eu não sou médica, eu sou fisioterapeuta. Eu não vou conseguir te ajudar. O que fazer com a dor na cervical e nas costas, perto do pescoço? Dor cervical, primeiro, você tem que entender melhor o que você fica fazendo no seu cotidiano, no seu trabalho. O teu trabalho exige muito movimento de rotação, flexão, extensão. Se sim, essa sobrecarga mecânica pode gerar tensão nos músculos trapézio. Como que está a tua postura? Tua postura é mais curvada? Você senta muito torto? O problema, quando a gente fala sobre postura, gente, preciso vocês... Eu vou ter uma aula, vou postar lá no Método CSC uma aula só sobre postura. Eu já gravei ela, só preciso arrumar a introdução. E eu tinha organizado para gravar a introdução hoje, essa garganta desse jeito. Aí eu não gravei, mas já está gravado os exercícios já estão gravados, já para dentro da plataforma. Quando a gente fala sobre postura, não é você ser torto. Por exemplo, às vezes a pessoa tem escoliose ali e ela acha que é a escoliose que causa dor nela. Não é a escoliose, é o tempo mantido naquela postura. Então, por exemplo, a pessoa trabalha em escritório, ela fica ali longas horas sentado, não é porque ela está sentada torta, é por causa do longo período que ela está sentada, por isso que está gerando dor. Então, você tem que entender o comportamento do seu dia a dia, do seu trabalho, que está gerando essa sobrecarga. Além disso, fazer muita técnica postural e exercícios para cervical, específico para cervical. Exercícios de relaxamento, não fortalecimento. Suplemento ajuda? Tomando creatina ajuda? Ajuda, Jane. Suplemento, magnésio é muito bom, vitamina B12 é muito bom, ômega 3 é muito bom, mas a gente não pode colocar todas as fichas somente nisso, porque às vezes você está suplementando, mas você se alimenta muito mal. Já falei para vocês, já falei em lives passadas, esse negócio de ficar pulando café da manhã, a não ser que você esteja fazendo jejum, por conta de algum jejum espiritual ou por conta de alguma estratégia que o seu nutricionista passou para você, não existe isso de pular café da manhã. Café da manhã é a refeição mais importante da sua vida. Você pode pular almoço, você pode pular lanche da tarde, você pode pular janta, mas o café da manhã você não pula. E quando eu falo café da manhã, não necessariamente é você consumir o café, mas você consumir os alimentos mais nutritivos pela manhã. Pode ser uma porção de frutas, pode ser somente uma fruta, uma proteína e uma fonte de carboidrato, mas ele tem que ser completo. Ele tem que ser completo. Fora que a refeição é a refeição mais prazerosa também, porque você passou longas horas em jejum. Os nutrientes desses primeiros alimentos que você colocar para dentro, eles serão nutritivos. Ele não vai servir somente para matar a sua fome, mas também para nutrir todos os seus tecidos, o seu corpo, trazer energia para você. Aí as pessoas pulam o café da manhã. Não pula o café da manhã, gente. Será que é da ansiedade? Amanda, a ansiedade libera cortisol na tua corrente sanguínea, que é um hormônio. O cortisol, ele é um hormônio que a gente tem no nosso corpo para caçar ou para fugir. Mas hoje em dia a gente não está caçando nada, porque a gente vai no mercado, e a gente não está fugindo de nenhuma onça. Porém, esse sistema continua da mesma forma. Se você se estressa, se você fica com raiva, se a sua rotina é de muitas funções, muita sobrecarga, é liberado o cortisol para tu sair dessa situação. Só que como que a gente consegue correr? A gente consegue correr relaxado? Quando libera cortisol, os seus músculos enrijecem para tu correr ou para tu caçar. Mas tu vai caçar algo? Tu tá correndo de algo? Não. Esse enrijecimento é como se tu estivesse malhando.
A gente aguenta malhar o dia inteiro? A gente malha 1 hora e depois vem para casa. E a liberação de cortisol por meio da ansiedade vai fazer como se o seu corpo estivesse malhando o dia inteiro. Aí você pensa, se quando eu malho 1 hora, eu fico dolorida no outro dia, imagina eu malhando o dia inteiro. Aí não tem corpo que aguente. Então é uma cascata de coisas que vocês fazem que promove a dor. Não é só uma coisa, não é só ansiedade. Porque meio que a gente não tem tanto controle sobre ficar com raiva ou não, liberar cortisol ou não. Não tem um controle. Ó, uma coisa que me irrita, as pessoas buzinando no trânsito. Vai adiantar tu buzinar no trânsito? Não vai continuar empacato? Pra que tu buzina? Só irrita a gente, aquele barulho. Aí essa irritação libera cortisol. Aí a liberação de cortisol vai fazer o quê? Você quer sair daquela situação chata. Aí essa liberação pode sinalizar o quê? Se eu já tenho um probleminha na minha coluna, vai doer exatamente aonde? Lá nas minhas costas. Aí é a ansiedade? É a liberação de cortisol? Não, é uma cascata de coisas que vai gerar minha dor. Então a gente vai meio que cercando a dor para que a gente tenha controle de tudo. Eu tenho médico, psicólogo da família, mas é difícil, viu? Demara, porque é um sistema assim que a gente tem que tentar trabalhar em conjunto, mas ainda assim a gente vai utilizar as ferramentas e ainda tem que esperar o corpo maturar o tratamento. Então, eu estava conversando com a minha terapeuta hoje, e aí eu falo que parece que você coloca ali 3 tijolinhos, aí vem uma situação que não é tão legal, vai lá e tira 2 tijolinhos, aí você fala, cara, que canseira, dá vontade de desistir aqui, que não vai dar certo. Mas é isso, é uma construção. Ela falou pra mim assim, a gente foi programado para dar errado, para ter pensamentos ruins, foi programado para dar errado. E é literalmente, olha, vou dar um exemplo. Quando acontece uma coisa na nossa vida, alguém liga pra você e fala assim, eu tenho uma coisa pra te contar. Você já vai pensar, ixi, o que essa pessoa tá querendo me contar? Eu preciso falar com você. Você já vai pensando negativo. Vai que essa pessoa vai te convidar para o casamento dela e quer te chamar para ser madrinha, mas você já fica pensando em algo negativo, porque o nosso cérebro tem uma tendência a pensar negativo. E ele faz isso para tudo. Você está com uma dor. Não estou invalidando a sua dor. Você está com uma dor. Você acha que ele vai trazer o quê? O seu pensamento? Isso aí é câncer. Isso aí é grave. Você pode parar de andar. Isso daí não é legal não. Se eu fosse você, eu buscava ajuda médica. Aí você tem todos aqueles sinais e sintomas que você pesquisou no Google. Porque o teu cérebro, ele tem potencial de criar sintomas. Muito obrigada pelos presentes. Qual o melhor exercício para dor lombar? Existem diversos exercícios, mas principalmente técnicas de relaxamento. Nada de fortalecimento em fase aguda. Eu tenho artrose no joelho e tornozelo, sinto muita dor, estou quase sem poder caminhar. Ismael, você já pensou em fazer hidroterapia? Hidroterapia e caminhada. O que é bom de remédio é suplemento ômega, colágeno tipo 2 e tipo 3 e magnésio. Magnésio para o sono, magnésio para articulação e magnésio para os músculos. Tem 3 tipos de magnésio, é citrato, melato, acho que uma coisa assim, não é melato o nome, e mais um outro. Eu trabalho na roça, então você pode utilizar estratégias do que você tem aí. Chá, tenta remédio caseiro, tenta beber 3 litros de água todos os dias, faz 3 alongamentos todos os dias, faz caminhada, coloca um tênis, caminha um pouco. Se tiver algum rio, vai lá na beira do rio, fica só ouvindo a água do rio, assim, ó, descendo pela água. Estado presente, respira fundo 10 vezes.
Quando você está respirando, teu corpo não dá nem tempo de sinalizar dor, porque ele está focado em você respirar certo. Faz o teste aí agora. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Até 10. Boa tarde, eu não estava sentindo nada. Comecei a fazer a corrida, machuquei o ciático. Você machucou o ciático não porque você começou a correr, você machucou o ciático porque provavelmente ali já tinha um bloqueio e aí a corrida só te sinalizou isso. Faz as mobilizações neurais que tem aqui e continua o teu treino. Vai fazendo uns trotezinhos, vai caminhando, não para de treinar. É isso, gente, o objetivo da live era ser bem curtinha mesmo, era para eu ter entrado mais cedo. Mas aí eu não consegui. Amanhã vai ter aula lá dentro da plataforma do Método CSC. E a novidade é que o Método CSC agora vai ser uma comunidade. Então, eu vou continuar adicionando aulas lá dentro da plataforma. Agora a gente vai ter uma parceria com a terapeuta. Então, ela vai adicionar uma aula lá especificamente para a saúde mental. Gente, que presente que eu consegui com a minha terapeuta. Ela vai gravar uma aula com as ferramentas que ela tem e que ela oferece nas consultas e eu vou disponibilizar lá dentro da plataforma do Método CSC. Então, essa comunidade será movimentada, agora não terá duração apenas de 2 meses o tratamento, eu vou continuar adicionando aulas até o fim. Enquanto eu tiver o Método CSC, eu vou estar adicionando aulas. E vocês têm acesso durante 1 ano a todas as aulas da plataforma. Então, eu convido você a entrar para a comunidade do Método CSC. Está no valor de R$ 27,10, que você pode pagar por mês. E você acessar todo esse tratamento completo, além agora das parcerias que eu vou fazer. Muito provavelmente eu vou convidar também outros profissionais, nutricionistas, também personal trainer, que vai colocar lá treinos e aulas específicas para cada profissão e que vai ajudar você a sair desse estado que você está. Porque a dor, ela cadeia você, ela te coloca numa prisão e você precisa sair dessa prisão. Você precisa ter uma vida de qualidade. A dor, ela não pode roubar a vida de você. Você não pode pensar assim, gente, para que eu vou viver desse jeito? Já tá com tanta dor, eu prefiro não viver. E não é isso que eu quero para vocês. Então, por isso que eu decidi aumentar ainda mais, né, todo o conteúdo que tem lá dentro do Método CSC, melhorar, porque a gente vai sempre melhorando, vai entendendo aquilo que muitas vezes os pacientes vão se queixando. E eu creio que esse crescimento só veio por conta de vocês. Então, tudo isso que eu vou trazer para dentro da plataforma é porque essa demanda precisa. Então, esse conteúdo, todas as aulas, esse acompanhamento vai ajudar vocês não só a fazer um tratamento de duração ali de 2 meses, mas mudar o estilo de vida de vocês. Muito obrigada a todos que estiveram aqui pelas 3.000 curtidas e eu espero vocês na próxima live. Deus abençoe também, Demara, Deus abençoe, Vânia, a todos que estiveram aqui. Muito obrigada por vocês sempre estarem comentando, compartilhando, por confiarem no meu trabalho e nas ferramentas que eu trago aqui para vocês. Que maravilha, o método me trouxe qualidade de vida e recomendo. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. E convido vocês, tá? Vocês querem mudar de vida? Entra pro Método CSC. Não é falácia, não é porque é o meu tratamento, mas foi porque foi pensado com muito carinho. E aí, conversando hoje com a minha terapeuta, ela ofereceu isso. Então, eu falei, essa já é a chave que vai melhorar ainda mais. Ela me deu diversas ferramentas do que eu posso trazer para vocês. E eu creio que isso vai beneficiar não só uma pessoa, mas a vida de milhares de pessoas. Vai sim, Demara, vai sim, você vai ver. Tchau, tchau, gente.